Esse paladar é que deve ter mudado. Tenho que experimentar. Eu tenho lá leitura em casa, vou experimentar. Então a pessoa que veio deixou foi uma certa. Ele teve cá, um inventor, o dono, não sei o que daquela grana, e ele trouxe um saco cheio daqueles pequeninos. Depois a mulher do pintor andou a distribuir, mas eu não pedi nenhuma. E depois havia umas grandes e daquelas pequeninas que ficaram por aí. Ok. Nosso novo técnico. Bom, portanto, eu primeiro gostaria de agradecer ao professor José Martim pela sugestão que deu para eu vir aqui fazer esta intervenção breve, portanto, para o seminário de Psicanálise, dentro do projeto da Antena de Campo Freire, não é isso? Portanto, vou ver se estou à altura para, enfim, vamos ver se consigo, digamos, dizer alguma coisa que suscite, neste contexto, algum comentário, alguma pergunta, etc. Gostaria de dizer também que o meu computador avariou-se na segunda-feira, de manhã. Eu, entretanto, não pude fazer grandes alterações e, portanto, consegui imprimir nessa manhã o texto, fiz algumas alterações, inclusivamente acrescentei alguma coisa em manuscrito, isto está aqui um bocado rabiscado, etc. De maneira que está-se um bocadinho tipo pessoeiro, não é? Assim, tipo de daquilo escrito misturado com manuscritos. Portanto, o que eu vou ler um texto sobre, foi-me pedido que falasse um pouco sobre, a partir de uma comunicação que fiz num colóquio em Sintra. Pediram-me para falar sobre Álvaro de Campos e a questão da escrita, portanto eu escolhi a questão da escrita em Álvaro de Campos, cada pessoa falava sobre um dos heterónimos e o ortónimo, e portanto, mas eu optei desta vez por falar de Bernardo Soares. Eu penso que Bernardo Soares, enfim, no fundo, entra mais nesta questão da escrita, não é? Quer dizer, embora isto atravesse todos os heterónimos e o ortónimo. Portanto, eu passo aqui então a ler, começar por fazer uma breve introdução, que é assim. Há um ponto que me parece importante na escrita poética de Pessoa, seja em prosa ou em verso. Diria que é a função de escriturário profissional de Pessoa que entra em jogo, num jogo de distâncias e proximidades com a sua escrita poética ou literária. Daí também o estranho e inovador aspecto descritivo que se desenrola nos seus textos, tanto em prosa como em verso, sugerindo uma certa secura, motivo que talvez tenha levado Teixeira de Pascoais a não o ter compreendido como pleno poeta. Não é por acaso que Alain Badiou, no seu texto Uma Tarefa Filosófica Ser Contemporâneo de Pessoa, constando no seu livro Pequeno Manual de Estética de 1998, nos fala da eventual secura que referimos. Passo a citar. Mas devemos ser sensíveis, na obra completa de Pessoa, a um materialismo poético bastante particular. Se bem que seja um grande mestre da imagem surpreendente, este poeta reconhece à primeira leitura numa espécie de nitidez quase seca do dizer poético. É, aliás, por isso que ele consegue integrar na própria sedução poética uma dose excepcional de abstração. Fim de citação.
Com efeito, este aspecto apontado por Badiou tem a ver, do nosso ponto de vista, com a narrativa pessoana, se assim se pode dizer, na sua articulação com certas funções profissionais do homem Fernando Nogueira Pessoa. Como sabemos, ele foi escriturário e tradutor em várias empresas ou firmas, correspondente estrangeiro em casas comerciais, definição profissional da pessoa europeu. Leia-se Maria Augusta Bado no seu interessante texto, O Livro do Desassossego, uma escrita sobre a escrita, que se encontra no seu livro intitulado A Escrita do Livro. Quem é afinal, passo a citar, quem é afinal o autor do livro? Curioso será tentar no facto de, tanto para o primeiro autor, Vicente Guedes, como para o segundo e definitivo, Bernardo Soares, a profissão ser uma e a mesma. Ajudante de guarda-livros, correspondente estrangeiro. Curiosa coincidência é esta, continuo a citar, a de um anónimo que guarda livros, escritor, mas não autor, na medida em que a sua escrita reside até à morte, inédita, e cuja profissão é de reduzir ao anonimato a função da escrita. Ele é um copiador, um escrevente. A escrita para ele faz-se diretamente no livro. Ela é mesmo já o livro, registro, memória, mas apesar disso ela não passará nunca de uma escrita prosaica, expressão de Alfredo Margaride, aquela que o ocupa no cotidiano da sua vida. Fim de citação. Sabemos, por outra parte, das afinidades profissionais entre Fernando Pessoa e o seu semi-heterónimo Bernardo Soares. Diríamos que um certo relato poético pessoano tem paralelos com os processos dos relatórios de contas e respectivas escrituras ditas comerciais de que Pessoa se ocupou profissionalmente. Citemos Eduardo Lourenço, em O Lugar do Anjo, na seguinte passagem que termina designando Pessoa como um contabilista neutro. Cito então: aquilo a que Lipovetsky chama a idade do vazio tinha já os seus escribas épicos ou burlescos de gênio, de Kafka a Beckett e Ionesco, ou os seus comentadores como Cioran, mas ainda não dispunha do seu contabilista neutro. Fim de citação. Por vezes tem-se a sensação de uma listagem de descrições, de um inventário, de um trabalho de registro ou de arquivo, atravessando a escrita pessoana, nomeadamente em Soares, como se fosse um eco da sua vida profissional, um eco transformando-se, todavia, não sabemos bem como, numa extraordinária e estranha literatura, mas também no mais belo e inútil dos diamantes literários, que é o Livro do Desassossego, nas palavras de José Martinho. Numa passagem, dir-se-ia literalmente lapidar, digamos assim, no seu livro Pessoa e a Psicanálise, ao ler-se o seguinte: à partida, o livro funciona como uma pia para os refugos da escrita, mas à medida que o lixo se acumula, começa a sedimentar-se no esgoto uma espécie de pedra preciosa em bruto, que passa a ser trabalhada com cuidado extremo, que se torna por vezes exclusivo. É precisamente a reciclagem literal deste lixo que acaba por fazer do livro o mais belo e inútil dos diamantes literários. Fim de citação. A título de exemplos, passo a ler várias passagens do dito livro que poderão clarificar as articulações entre a escrita profissional e literária ou poética na relação a vários níveis entre escrita, descrição e sensações. E com um sorriso que guardo para meu, lembro que a vida que tem estas páginas com nomes de fazendas e dinheiro, com os seus brancos e os seus traços à régua e de letra, inclui também os grandes navegadores. Segunda passagem: escrevo como quem dorme e toda a minha vida é um recibo por assinar. Terceira: em certa altura da cogitação escrita na ortografia original, segunda versão
de 82, de Teresa Sobral Cunha e Maria Ariete Galhós. Já não sei onde tenho o centro da atenção, se nas sensações dispersas que procuro descrever, como a tapeçarias incógnitas, se nas palavras com que, querendo descrever a própria descrição, me embrenho, me descaninho e vejo outras coisas. Por último, a quarta passagem. As frases que nunca escreverei, as paisagens que não poderei nunca descrever, com que clareza as dicto à minha inércia e as descrevo na minha meditação. Quando recostado não pertenço senão longínquamente à vida, talho frases inteiras. A par disto, através de um processo de certo modo constativo ou constatativo, as palavras e as frases como que retumbam, ressoam nelas mesmas e umas nas outras. Produz-se assim um efeito ecoante da voz e de possíveis múltiplas vozes. Esta questão é abordada por José Gil, pela multidão, das vozes pela multidão, mas pode não ser visto só nessa perspectiva. Mas eu também ainda não me dediquei suficientemente a essa questão das vozes, que é muito interessante, da escrita, só a escrita.